convido para subir à tribuna e fazer o seu pronunciamento o senhor Reinaldo Bezerra dos Reis. Excelentíssimo senhor deputado Diego Garcia, a quem devemos a honra dessa sessão solene, e na sua pessoa os demais deputados e demais autoridades presentes, também Sua Excelência Reverendíssima Dom Valdir Mamed, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Brasília, que nos honra com a sua presença e nos caracteriza como igreja, e amigos do Conselho e demais amigos da Renovação presente. Nós poderíamos nos perguntar, que motivos tem a Renovação Carismática Católica para se rejubilar com esses 50 anos de existência. O que, especificadamente, está ela comemorando ao chegar aos seus 50 anos? O que justifica uma honrosa homenagem como esta, que esta importante casa nos presta hoje? Em outras palavras, que serviço presta a Renovação Carismática à Igreja e ao mundo efetivamente? Olhando para o cenário da vida da Igreja no último século, nós podemos dizer, com segurança, que a Renovação Carismática se revelou como uma desenhada estratégia de Deus para os nossos tempos. Sim, uma estratégia de Deus, uma das estratégias de Deus para o nosso tempo. E se isso fosse percebido apenas por nós que participamos dela, poderia parecer assim uma coisa excessivamente pretensiosa da nossa parte. Mas não, imerecidamente, assim nos vê e nos entende o próprio magistério da Igreja, como eu gostaria de demonstrar no que falo em seguida. Pentecostes, que nos caracteriza, Pentecostes que nos identifica, é uma graça constitutiva do grande mistério pascal. A salvação, protagonizada por Jesus, é obra da Trindade, porque a natureza divina não se divide. Mas é possível identificarmos quem está no protagonismo de cada uma das missões da ação divina. A salvação é obra da Trindade, claro, mas foi protagonizada por Jesus Cristo. E a sua continuidade objetiva no tempo está na dependência do operar do Espírito. A continuidade da salvação na história e objetivamente na vida de cada um de nós está na dependência do operar do Espírito. Foi para isso que ele nos foi dado. É ele quem nos revela Jesus. E, dizia Paulo VI, na Evangelii Nuntiandi, sem ele nunca será possível haver evangelização. Não obstante essa sua importância para a contínua atualização da graça da salvação, nós sabemos, historicamente, que por diversas circunstâncias que não cabem aqui serem analisadas, por diversos eventos na vida da Igreja, o povo de Deus foi, ao longo dos séculos, deixando, por assim dizer, arrefecer a percepção sobre essa importância da pessoa do Espírito. E fomos como que nos afastando do interesse pela pessoa e pelo operar do Espírito Santo. Pelo menos no que tange ao aspecto cultual, de culto e de reflexão teológica também. Tínhamos, nos primeiros séculos do cristianismo, grandes tratados sobre o Espírito Santo, mas tratáveis, por assim dizer, também intratáveis para o povo de Deus, pois que não favoreciam nem a devoção, nem o culto à sua pessoa. Nós fomos, assim, experimentando como que um inverno do operar do Espírito na vida da Igreja. E não porque o Espírito Santo estivesse dormindo, mas porque nós estávamos pouco despertos para Ele. O Espírito nunca abandonou a Igreja, e nem a Igreja se esqueceu do Espírito, mas na prática, na devoção, no culto, diversas circunstâncias levaram a esse
afastamento objetivo da pessoa do Espírito Santo, não é? Nós conhecemos, então, já entrando na nossa história, do próprio pentecostalismo, hoje reconhecido mundialmente pela pessoa da beata Helena Guerra, de que dizia o deputado Diego, que tem ela hoje aí no plenário do seu grupo de oração. Nós conhecemos o protagonismo dessa mulher, dessa religiosa, que viveu em Lucca no final do século XIX e princípio do século XX, que lutou e escreveu inúmeras obras, mais de 60, de fato, buscando resgatar na vida da igreja o papel que sempre fora de direito ao Espírito Santo. Ela chamou a atenção da igreja para essa lacuna prática em relação ao Espírito Santo. Ela conclamava o povo de Deus a voltar ao Espírito Santo, voltar-se para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo retornasse a nós, na prática da nossa vida, né? E por isso sabemos que por ela Deus se serve de muitos outros místicos nesse tempo, nos finais do século XIX, se serve de diversos místicos, de diversos sacerdotes, de diversos teólogos, para reavivar essa memória a respeito do Espírito Santo, mas dela, de Helena Guerra, Deus se serve para falar com a hierarquia. E por causa dela, Leão XIII, o Papa de então, desse finalzinho de século e começo do século XX, não é? Helena conviveu com 4 papas, mas foi com Leão XIII que ela estabeleceu uma correspondência a respeito dessa matéria. E o Papa realmente foi tomando conta da realidade daquilo que ela escrevia. E por isso, a 9 de maio de 1897, o Papa Leão XIII promulga a primeira encíclica sobre a pessoa do Espírito Santo, a Divinum Illudi Munus. Isso nos dá conta do que estamos falando. 19 séculos para surgir a primeira encíclica sobre a pessoa do Espírito Santo. E o Papa vai além, né? Além de escrever algumas orações, a ladainha do Espírito Santo. Na noite que separava o século XIX do século XX, 31 de dezembro de 1900 para 1º de janeiro de 1901, o Papa, a partir do Vaticano, invoca o Espírito Santo, cantando o Veni Creator, um hino do século. Nesse dia, Papa Leão XIII consagra o século XX à pessoa do Espírito Santo. E nós sabemos que, no decorrer desse século XX, grandes manifestações, grandes acontecimentos, grandes eventos vão marcar uma retomada de consciência a respeito da pessoa do Espírito Santo. São inúmeros os fatos que vão demonstrar isso na nossa história. Mas um significativo fato se deu na pessoa de João XXIII. Um Papa eleito assim como que para uma transição, porque ele era quase octogenário, surpreende o mundo, surpreende os cardeais, querendo a instalação de um concílio, do Concílio Vaticano II. E ele encontra muita resistência, ele diz isso depois de beatificar Helena Guerra, em abril de 59. 3 semanas depois ele fala disso, era o Pentecostes, e vai conseguir instaurar o concílio depois de um decreto, o Humani Salutis, em 1961. E, então, por ele, começa o Concílio Vaticano II de 62, com a intenção no coração dele de que fosse um concílio que se realizasse como que um novo Pentecostes. Novo Pentecostes, linguagem que ele utiliza também no dia da beatificação de Helena Guerra, como que um novo Pentecostes. E o concílio vai ser pródigo
de referências à pessoa do Espírito Santo, diferentemente de outros concílios. 258 referências à pessoa do Espírito Santo nesse concílio. E vai tratar de temas que vão resgatar a dimensão carismática, a dimensão pentecostal da vida da igreja. Em 5 documentos, especialmente, o Concílio Vaticano II vai relembrar à igreja a dimensão carismática que sempre lhe foi própria, mas que por vezes parecia antagônica com a dimensão institucional. Aí, nesse concílio, se estabelece as bases magisteriais que vão garantir a possibilidade da existência daquilo que Deus estava desenhando, o surgimento da renovação carismática católica na vida da igreja e do mundo. O concílio termina em dezembro de 65, em agosto de 66. Aquelas pessoas se reúnem, como dizia aqui o deputado Diego, preocupadas com a espiritualidade em que estavam vivendo, eram pessoas ativas na igreja, e depois que 4 deles fazem a experiência do batismo no Espírito Santo, convocam essa reunião a que se referiu também ele, com as pessoas da Universidade de Duquesne, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, numa casa de retiro, a algumas milhas aí da universidade. E nesse dia, então, essas pessoas, como já foi dito também, fazem a experiência de uma profunda efusão do Espírito Santo nas suas vidas, que muda as suas vidas, que muda. E surge, então, aí, aquilo que hoje nós conhecemos como renovação carismática católica. Tem outros nomes também em outros países. E essa explosão, essa efusão especial do Espírito na vida dessas pessoas se alastra rapidamente por toda a costa leste dos Estados Unidos e daí para o mundo, e daí para um grupo de oração dentro do próprio Vaticano, na Universidade Gregoriana, e por causa dos pares do mundo todo que estavam aí, a renovação logo se difunde por todo o mundo. E para que Deus suscita essa renovação, né? E por que eu dizia, então, que ela é uma estratégia de Deus, desenhada para esses tempos? Então, olhando, o Espírito Santo é importantíssimo. Ele não é uma opção na história da salvação, ele é graça constitutiva. Dependemos dele, é ele que revela Jesus, é ele que dá testemunho de Jesus, é ele que recorda o que Jesus fez e falou, é ele que vai estar conosco até o fim. Então, o protagonismo da continuidade da salvação, hoje, depende do operar do Espírito. Estamos vivendo na era do Espírito, como dizia João Paulo II, na Domino et Vivificante. E o que fazemos nós? São João Paulo II, quando escreveu aquele documento chamado Terço Milênio Adveniente, ele dizia assim, número 45, entra nos preparativos para a celebração do jubileu, que estava próximo, né? Isso era o ano do Espírito Santo, 98, entra nos preparativos a redescoberta da pessoa e do operar do Espírito Santo. Então, o Papa está dizendo para a igreja, gente, agora, para celebrar adequadamente o jubileu, nós temos que redescobrir a pessoa e o operar do Espírito. Se é para redescobrir, deve significar que ela estava um tanto quanto encoberto. Antes dele, Paulo VI, numa alocução radiofônica, por 2 vezes, 72 e 73, dissera com muita propriedade, a cristologia e a eclesiologia do Vaticano II deve seguir-se um estudo renovado e um culto renovado da pessoa do Espírito Santo. Então veja o que o Papa está dizendo, um estudo renovado, porque estudos clássicos, escolásticos, teológicos, nós tínhamos bastante. Agora o Papa está pedindo que deve se seguir, depois do grande estudo cristológico e da grande visão eclesiológica do concílio, um estudo renovado, não como já tínhamos, renovado, prático, que despertasse vocação, devoção ao Espírito Santo. E ele dizia, e um culto renovado,
Ora, ninguém pode negar que a renovação faz isso, estuda de modo renovado o operar do Espírito, se dedicando a carisma, se dedicando à efusão do Espírito, batismo do Espírito Santo. Estou dando tempo para o som voltar. Não podemos negar. E culto renovado? Quem é que se reúne semanalmente para esperar pelo operar do Espírito? Para que o Espírito, esperando que o Espírito liberte, que o Espírito cure, esperando por palavras de sabedoria, de ciência, de libertação, por línguas, por profecias. Isso é culto renovado ao Espírito Santo. Isso é um culto renovado. Nós assumimos isso, que foi dito para a igreja. Nós assumimos isso. Quando foi em 2002 e também em 2003, São João Paulo II dizia para nós, olhando para nós agora, né? O que foi dito aqui até agora foi para a igreja. Agora João Paulo II fala para nós duas coisas importantes, né? Primeiro, diz assim: ajudem a tornar o Espírito Santo conhecido e amado. Renovação carismática. Ajudem a tornar o Espírito Santo conhecido e amado. Não é só conhecido, é e amado, pela prática de vocês. Porque assim é que vocês vão ajudar que se forme a cultura do Pentecostes. Não se trata de ter conhecimentos teóricos e ter o Espírito como um conceito teológico, um dado doutrinário, não. Ajudem a tornar esse Espírito amado. Assim se instaura a cultura do Pentecostes no mundo, a única capaz de fazer suscitar no mundo a civilização do amor. A ousadia de São João Paulo. Dizer, renovação carismática, vocês têm a chave para a instauração da civilização do amor no mundo. Simples, ajudem a tornar. Continue a fazer o que vocês estão fazendo. Continue a fazer porque em 2005, no seu último Pentecostes, em maio de 2005, São João Paulo II também preside a vigília de Pentecostes e depois de fazê-lo, faz os seus agradecimentos de costume, se dirigindo a delegações, e ao final diz, eu queria agradecer de modo especial a renovação carismática católica, de um modo especial, na festa do Pentecostes, ele está dizendo para a igreja, se dirigindo a nós. Porque graças à renovação carismática, muitas pessoas, jovens, adultos, homens, mulheres, crianças, têm redescoberto Pentecostes como realidade viva, presente no cotidiano da sua existência. Aquilo que eu pedi lá atrás, vocês estão fazendo. Graças a vocês, as pessoas estão redescobrindo Pentecostes, e não como um conceito, como realidade viva no cotidiano. É o magistério da igreja falando conosco, reconhecendo o que nós fomos chamados a ser. Redescobrindo Pentecostes. E, por fim, poderíamos falar de muitas dessas assertivas sobre nós, mas para concluir com o nosso Papa Francisco, que, a 21 de junho de 2014, dizia, num evento com toda a representação de toda a renovação do mundo, perguntam para ele, o que você espera da renovação? E o Papa vai no cerne, no eixo daquilo que é a nossa identidade. E diz, eu espero que vocês compartilhem com todos na igreja a graça do batismo no Espírito Santo. Ou seja, renovação, vocês têm a chave de uma graça a ser partilhada com todos na igreja. Aquilo que vocês cultuam, buscam, divulgam, precisa ser conhecido de toda a igreja. O Papa não está dizendo, eu quero que toda a igreja se transforme ou venha para o movimento da renovação carismática. Não, mas que vocês, como apóstolos da efusão, ajudem a levar as pessoas a fazer a experiência do Espírito Santo. Todos na igreja, todos. Isso, mais ou menos, havia dito João Paulo também naquele mesmo dia do último Pentecostes dele. Desejo que a espiritualidade de Pentecostes se difunda no mundo. Depois de nos cumprimentar, na sequência, ele diz, então, assim nos vê o magistério da igreja, assim nos vê
a própria igreja, assim devemos nos ver. Nós somos, nas mãos de Deus, um humilde e merecido instrumento para ser na igreja rosto, memória, sinal de Pentecostes. Então eu quero louvar, bendizer o nome do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, que por graça e misericórdia suscitou na sua igreja essa expressão eclesial com essa tarefa, colocar em destaque, colocar em relevo a pessoa, o operar do Espírito Santo. Quero louvar o Senhor nosso Deus por nos haver vocacionados, chamados a sermos apóstolos dessa efusão do Espírito Santo. E gostaria, Senhor nosso Deus, que recebesses nesse dia o nosso compromisso de continuarmos a ser fiéis a este seu chamado, a esta sua vocação. Que o Senhor continue nos lavando no sangue do vosso Filho Jesus Cristo e continue a derramar sobre nós uma renovada efusão desse seu Espírito Santo, para que sejamos fiéis à sua vocação e cumpramos no mundo e na igreja o papel que nos é próprio, que sabemos muito bem, não temos o monopólio da efusão do Espírito Santo, nem do Pentecostes, mas fomos escolhidos, chamados, desenhados estrategicamente para sermos instrumentos, para colocarmos em destaque, para sermos, de fato, o rosto, a memória, o sinal do Pentecostes para esses tempos da igreja. Louvado seja nosso Senhor e nosso Deus. Amém. Quando teu Pai revelou o segredo a Maria, que pela força do Espírito conceberia,